Irineu, qual o objetivo desse encontro dos delegados de base da área do Ministério da Saúde e do Comitê dos Aposentados? Olha, o objetivo desta reunião temática era, na verdade, para pensar uma ação estratégica. Essa reunião ela envolve o Comitê dos Aposentados, ela envolve o Comitê dos delegados de bases, não só do Ministério da Saúde, mas da Anvisa. E o objetivo desta reunião é para pensar uma ação estratégica nos locais de trabalho desses servidores desse segmento, porque nós entendemos que no local de trabalho acontece vários N problemas e que muitas vezes esses problemas não são levados à direção do sindicato. E a ideia é nós juntamente fazer esse diagnóstico a partir das questões principais aqui levantadas e junto com os delegados de base traçarmos uma ação estratégica nos locais de trabalho, para que a partir disso aí possamos ter uma ação interativa entre sindicato e delegado de base e dessa forma nós iremos junto com o comitê de base resolvendo os problemas que estão surgindo nos locais de trabalho. Foram levantados, por exemplo, muitos aqui. Problema da avaliação de desempenho, que é um problema sério que os companheiros do Ministério da Saúde estão enfrentando no local de trabalho, com as injustiças sendo cometidas. A questão da produtividade, por exemplo, é um outro problema que estão sendo enfrentados, além das perseguições que os companheiros cedidos ao SUS estão enfrentando no local de trabalho. Então nós vamos estar traçando uma ação e discutindo encaminhamento de como nós vamos enfrentar essas questões que os companheiros enfrentam no dia a dia. Então esse é o objetivo maior desse encontro, neste dia que está sendo bastante produtivo e bastante participativo com todos os companheiros, tanto do Ativa como também aposentados. Hilda Nascimento é delegada de base do HBL. Ela vai falar um pouquinho sobre esse debate que o Sindusprev está promovendo com os delegados de base da área da saúde, da base do Sindusprev. Aqui, essa reunião está sendo muito proveitosa, porque você sabe que nós trabalhamos em setores regidos por gestão, e existe o problema do assédio, da falta de material e falta de relacionamento, chefia, gestores, essas coisas. Então, essa reunião aqui está exatamente sendo maravilhosa, sendo apropriada exatamente para a gente acarretar uma maneira, para a gente entrar em contatos e ver como a gente vai poder trabalhar. Tem uma maneira de trabalhar bem, de como a gente vai dar o melhor para o cliente, para o paciente, entendeu? Então, já que a gente não pode chegar até eles fazer, então a gente tem nosso sindicato. A gente está nessa reunião exatamente procurando articulações para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Como trabalhar, como servir, que é o mais importante, que a gente trabalha em prol do paciente, em prol do cliente. Isso é muito importante. Como você está vendo essa iniciativa do sindicato de fazer reuniões com os delegados de base sobre as condições de trabalho, sobre os problemas dos servidores do Ministério da Saúde e da Anvisa? Eu, pelo menos, me sinto assim, muito feliz, né, em estar aqui, por ter essa oportunidade de me colocar, tá? De dizer realmente que as mudanças, elas não têm que acontecer só com os gestores, tá? Ela tem que incluir também as pessoas que fazem o dia a dia, as coisas acontecer, né? E não só, os gestores, aproveita as tuas ideias, leva lá para cima, discute lá em cima o que é do inteiro agrado deles e vem para cá e simplesmente na hora das decisões chega aqui com a coisa pronta e diz, está aqui, está pronto, vai ser assim, tá? Vai ser assim e a gente não é consultado. A cartilha é essa, vocês vão seguir isso aqui. É como eu já perguntei uma certa feita, por que as pessoas que estão no dia a dia, na fiscalização, não foi ouvido com relação a essa determinação? Ah, não, é porque quando a gente chegou lá já estava pronto. Mas não tem que estar pronto, é a gente que tem que construir. Somos nós que temos que construir nossa história. Uma certa vez, chegou uma pessoa no meu trabalho e falou de fome. Ela falou com tanta propriedade, ela definiu a fome que eu fiquei assim. Por quê? Porque ela vivenciou a fome. Então nós vivenciamos o dia a dia na fiscalização dos portos. As colegas vivenciam como é que chega um doente no hospital. Então por que essa colega não é ouvida? Por que só o gestor é que tem que ser ouvido? É ele que determina, é ele que define, é ele que recebe as capacitações, ele repassa para quem é amigo do rei. Não pode ser assim. A gente tem que ser ouvido.
entendeu? E eu estou, assim, me sentindo honrada por estar sendo ouvido pelo sindicato. Como está sendo o encontro dos delegados de base do Ministério da Saúde em Anvisa? Bem, está sendo muito produtivo porque a gente estamos aqui com delegado de base de cada local de trabalho da saúde, dos postos, dos hospitais, e aí está sendo muito rico para nós da direção, que alguns problemas são gerais e outros são pontuais, né? Que é questão de condições de trabalho, né? Questão que a gente percebeu como a dificuldade hoje de fazer uma transferência de um local para outro. Então nós percebemos que hoje a Secretaria do Estado está demorando em torno de 3 meses, então já vamos tentar fazer uma ação. Estamos tentando também criar uma mesa setorial permanente no estado de Pernambuco, que aí vai servir como um apêndice na interligação com Brasília, porque tem alguns fatores que, se você tiver uma mesa aqui em Pernambuco, você não tem que ir toda vez para Brasília. Então isso aí a gente vai tentar formar essa mesa setorial permanente da saúde no estado de Pernambuco, que vai tentar minimizar alguns problemas que nós temos, por exemplo, da transferência, de questões de locais de trabalho, a questão da avaliação de desempenho, por exemplo. Então essa mesa, a gente viu que é uma grande proposta, essa mesa ser formada já aqui no estado de Pernambuco, para poder atender a algumas demandas que foi citada hoje aqui, nesse dia de hoje, no CFL, para minimizar as situações e os problemas que ocorrem no Ministério da Saúde.